Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e neste vídeo quero falar sobre um reforço inesperado que está ganhando o técnico Roger Machado. Poderia colocar essa manchete também no plural, afinal são reforços que estão chegando para esta reta final do Campeonato Brasileiro. Quero falar também, gente, sobre o futuro colorado e o que vem pela frente e tudo o que está rolando aí nos bastidores colorados, inclusive com um anúncio feito pelo clube a partir de uma renovação de contrato de um jogador importante do plantel. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né, tem muitas coisas pra gente falar sobre o Internacional, o Colorado que volta a campo agora no final de semana contra o Juventude, lá no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Juventude que venceu o Corinthians, jogo de ida da Copa do Brasil. Quem pegou minha dica lá na KTO, né, faturou, né, no jogo de ida das quartas de final da competição nacional. Mas este vídeo em especial tem a força da Arkadama Store, a loja do homem moderno em Gravataí. Lá você encontra as principais marcas do mercado e, além de tudo, também tem 20% de desconto, dizendo que viu aqui no colar, tá bom? Rua Major Ismael Alves, lá no centro de Gravataí, você tem tudo. E, além disso, né, a Arkadama entrega em todo o Brasil. Então é só chamar eles no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Turma, quero falar sobre algumas coisas, né, que estão circulando no dia a dia do Internacional. Afinal, o Colorado já está de volta a Porto Alegre, treina com portões fechados por conta da limitação que está rolando, né, na volta do CT Parque Gigante. Colorado ainda, né, com dificuldades de abrir os treinos, o container onde ficava a imprensa ainda não está acessível, mas nada que o Roger vai esconder, né? Afinal, são algumas preocupações que se tem, né, para o jogo do domingo contra o Juventude. O Inter perdeu a dupla titular de zaga, não vai ter nem o Mercado, que levou o terceiro cartão amarelo, e nem o Agustín Rohel, né, o uruguaio, que foi expulso na partida, né, diante do Cruzeiro. Chance para o Vitão retornar e aí fica a dúvida de quem será o parceiro. Eu diria que são duas possibilidades, tá? A primeira, o Igor Gomes, que rende um capítulo à parte especial aqui nesse vídeo também. E o outro, o Robert Renan, que inclusive ficou fora do jogo do meio da semana por conta do nascimento da filha, deve retornar naturalmente a estar no mínimo no banco de reservas, até pela falta, né, de dois zagueiros. O Roger vai precisar rodar bastante o elenco. Por que eu poderia fazer um capítulo especial sobre o Igor Gomes aqui? Afinal, o Inter anunciou a renovação contratual desse jogador, que passa a ser um dos jogadores com vínculo mais longo dentro do estádio Beira-Rio. Para quem não lembra, né, o Igor Gomes foi contratado naquela janela de 2022, para mim uma das piores janelas sob a gestão do presidente Alessandro Barcelos, que veio lá o Mikael, na época, né, no time da Itália, não vou lembrar agora, né, qual é o time. Veio também, né, o Brian Romero, jogador que estava no River Plate naquela oportunidade, o Everton, lateral direito, e o Igor Gomes, que estava livre no mercado após não dar certo lá no Barcelona. Ele que surgiu numa Copa São Paulo de Futebol Júnior, jogando pelo Volta Redonda, acabou ganhando essa oportunidade no plantel colorado. E veja só, né, se ele tem um contrato até 2028, são muitos anos já de Beira-Rio que ele tem pela frente, mas o Inter acredita também numa valorização desse jogador, que tem, né, algumas sondagens importantes do futebol do exterior, mas é um jogador de força física, um jogador de imposição, um jogador polivalente que pode fazer lateral direita e a zaga. Aliás, né, para mim, viveu os melhores momentos no Inter como lateral direito, na ausência do Bustos, em especial sob o comando do Mano Menezes. O Roger não enxerga, né, o Igor Gomes com essa capacidade, preferiu o Bruno Gomes, que é um volante, um defesa do zagueiro, muito pela característica que o time tem, para ser um pouquinho mais ofensivo e não tão resguardado como seria com o Igor Gomes. Mas o Igor renovou até 2028, tem receber um aumento salarial, por óbvio a multa aumenta e também a projeção, né, para que ele possa jogar dentro do estádio Beira-Rio. Além disso, gente, o Inter planeja também uma nova reformulação no seu plantel de zaga. A gente sabe, né, que a janela está fechando no próximo dia 2 de setembro. O Vitão e o Robert Renan são jogadores, né, que têm o futuro indefinido, apesar de eu, particularmente, por tudo que eu vi em Belo Horizonte, acreditar que eles vão permanecer no clube, a gente não tem como cravar isso. E por isso, né, o Inter está renovando com o Igor Gomes, né, o Inter, né, tem uma situação indefinida quanto ao Gabriel Mercado, que até chegou a falar sobre isso lá no Mineirão, dizendo que o objetivo e o foco dele é dar o melhor possível até o final da temporada e que lá no final do ano eles vão sentar e vão reavaliar o que é possível fazer. Ficou com toda a cara de que ele não vai ficar, tá? O plano do mercado, inclusive, é encerrar a carreira jogando no futebol argentino, seja no River, seja no Racing, clube onde ele começou, inclusive, a sua trajetória, e são situações que a gente vai
avaliando. E com isso o Inter está contratando também o Cleiton Sampaio, jogador do AVS de Portugal, 24 anos de idade, é um belo desconhecido no futebol brasileiro, jogou muito pouco, formado pela base do Santos, passou pelo São Bernardo e logo já foi vendido ao futebol português, jogou em outros clubes, né, em especial onde teve o maior destaque foi no Nacional da Ilha da Madeira, onde está o Matheus Dias, hoje inclusive emprestado, né, pelo clube, mas não dá para dizer assim, nossa, vem para ser, né, um fenômeno, não sei, não conheço o jogador, dá para comparar com o Igor Gomes, quando veio para cá, apesar de que agora o custo do Cleiton Sampaio tem um valor maior. O Inter está pagando cerca de 1,5 milhão de euros para ter esse jogador. Se a gente for trazer para a conversão da nossa moeda, quase 7 milhões de reais. Então, um valor significativo que o Inter está colocando neste atleta, né, para que ele possa ter um desempenho aqui no Internacional, ser um jogador importante. Afinal, como eu disse, né, o mercado deve sair no final do ano, o Cleiton está chegando em definitivo, deve assinar um vínculo de no mínimo 3 temporadas, o Vitão, se não sair agora, deve sair na metade do ano, é a tendência, e também, né, turma, tem toda a questão envolvendo o Robert Renan, que está emprestado ao Internacional e claramente não vai ficar, inclusive, né, conversando com as pessoas que giram o mercado da bola, a gente escuta, né, seria um negócio bom para todo mundo se o Robert Renan saísse do Inter. Afinal, está muito claro que ele não vai dar certo, que ele está se desvalorizando, ele teve, né, um cartaz muito bom, né, de épocas de convocação da seleção sub-20, próprio período, né, no Zenit, veio para o Inter com a perspectiva de ter uma taxa de vitrine e voltar ao futebol brasileiro, que está valorizando bastante atletas, mas no Inter, né, desde aquela cavadinha contra o Juventude, não deu certo. Então, são situações que o Inter vai pensando, né, mas por enquanto, nada de propostas oficiais na mesa do presidente Alessandro Barcelos. Para a gente fechar o nosso vídeo aqui, eu quero falar sobre uma notícia que veio do Ceará. Afinal, o Ceará, que está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, publicou nas suas redes sociais que está devolvendo Paulo Vitor ao Internacional. O Inter que vive, né, um período de transição da lateral esquerda. O René foi desarquivado no jogo contra o Cruzeiro, entrou no segundo tempo, claro, já na reta final do jogo, para segurar o empate, ele é um jogador experiente, acabou dando conta do recado. O Bernabé está emprestado até o final do ano pelo Internacional, junto ao Celtic da Escócia, e a partir daí, né, gente, a gente sabe que é um valor alto para comprar o Bernabé do clube escocês. Então, dificilmente o Inter vai fazer isso, daqui a pouco vai tentar negociar um valor, mas também não é do interesse, né, dos escoceses venderem tão facilmente, né, o jogador que eles pagaram muito caro para tirar justamente do Lanús, clube que está vindo o Brian Aguirre, lateral direito. Então o Inter está, né, recebendo de volta o Paulo Vitor, dificilmente vai ficar, né, sendo um terceiro lateral, mas vai ser avaliado aí pelo Roger Machado. É bom dizer que recentemente o Inter também recebeu alguns jogadores de volta de empréstimo e acabou optando pela saída. Caso do Matheus Cadorini, por exemplo, centroavante, passou no Ituano, acabou não ficando no Internacional, foi jogar no Real Múrcia da Espanha. Então o Inter também vai repassando, mantendo percentual até para não elevar o custo de folha, por mais que sejam valores irrisórios dentro do custo do futebol do Internacional. Mas então, Paulo Vitor está de volta ao Colorado. Você usaria esse jogador? Não usaria? Teu comentário sempre é muito importante aqui no canal. Pra gente fechar, quero fazer um destaque aqui, tá? Sobre o Internacional ter colocado uma nota oficial, e acho que acertou muito em defesa do Roger Machado, ainda, né, em relação à nota da Abrafut, né, da Associação dos Árbitros Brasileiros de Futebol, que botaram uma nota totalmente fora do tom, né, criticando a postura do Roger Machado, chamando ele de indolente, né, muitas vezes, né, e de postura mal educada, sendo que outros técnicos do Brasil têm postura semelhante, se não tem um pio, né, da Abrafut, que é presidida pelo Marcelo Vangassi, né, que foi bandeira aí durante muitos anos. Então é pra gente ficar de olho em relação à arbitragem, mas muito boa postura do Internacional. Me despedindo aqui, gente, dizendo que este e todos os conteúdos aqui do canal têm o apoio da KTO.com, onde a diversão acontece. O cupom COLAR te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito. Então passa lá, KTO que apoiou a saída da Minas Gerais e agora, né, claro, a Caxias do Sul no final de semana para encarar o Juventude. E até o final do ano, vocês sabem, KTO, minha parceira master aqui no canal. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!